Imagine uma cena comum. Você está em um consultório esperando ser atendido. O relógio parece andar mais devagar, cada minuto se arrasta, e alguém que chegou depois de você é chamado primeiro. O incômodo surge, o pensamento de injustiça aparece e, de repente, o corpo inteiro já está tomado por uma irritação silenciosa. É nesses pequenos instantes em que algo foge ao nosso controle que temos a oportunidade de praticar uma filosofia antiga e, ao mesmo tempo, extremamente atual. O estoicismo não nasceu em salas de meditação silenciosas, mas sim em meio ao barulho das cidades, nas discussões públicas e no convívio intenso com outras pessoas. Era uma filosofia para o cotidiano, criada para lidar com contratempos que parecem banais, mas que em cadeia moldam nossa maneira de viver. Quando você entende que não escolhe o comportamento alheio, mas sempre escolhe sua reação, descobre uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Esse é o ponto de partida da filosofia estoica. Perceber que uma vida mais serena não exige circunstâncias perfeitas, mas um olhar treinado. Os estoicos não falavam de perfeição como ausência de falhas ou ausência de dor, mas de virtude, de força interior, de coragem para lidar com a vida tal como ela se apresenta. A chuva que atrapalha os planos, o colega de trabalho que não coopera, a fila interminável, a notícia inesperada. Tudo isso pode nos abalar ou pode se tornar matéria-prima para a construção de uma mente firme. É como a argila nas mãos do oleiro. A mesma massa pode ser transformada em algo frágil ou em algo resistente, dependendo da maneira como é moldada. O estoicismo nos ensina justamente a ser esse oleiro da própria consciência. Para que esse aprendizado não fique no campo da teoria, vamos percorrer juntos 10 lições práticas que podem servir como ferramentas para manter a calma em situações que normalmente roubariam nossa energia. Cada uma dessas lições é como uma chave, simples por fora, mas capaz de abrir portas que antes pareciam trancadas. E a primeira delas talvez seja a mais fundamental: entender o que depende e o que não depende de nós. Esse princípio foi chamado de dicotomia do controle, mas podemos enxergá-lo de forma ainda mais concreta. Imagine um artista de rua que pinta um mural em uma praça movimentada. Ele pode controlar cada traço, escolher as cores, corrigir os erros da tinta. Mas não pode decidir se as pessoas que passam vão admirar a obra, se alguém vai criticá-la, ou até mesmo se no dia seguinte a parede será pichada por outro. O foco dele está no ato de pintar, e não na reação que isso vai gerar. A verdadeira paz surge quando aprendemos a direcionar nossa energia ao que está em nossas mãos e soltar o que não está. É exatamente aqui que muitas pessoas se perdem. Investem uma quantidade enorme de energia em coisas que não controlam. Tentam moldar o pensamento dos outros, mudam suas atitudes apenas para buscar aprovação, gastam noites inteiras em ansiedade por cenários que podem nunca acontecer, quando, na verdade, poderiam estar fortalecendo a única área em que possuem domínio, a própria postura. Pense no motorista que se desespera porque o trânsito não anda. Ele pode buzinar, gritar, bater no volante, mas nada disso fará os carros se moverem mais rápido. Porém, ele pode escolher ouvir uma música, refletir sobre o dia ou simplesmente praticar a paciência. Essa escolha é pequena, mas muda completamente a experiência vivida. E isso é estoicismo em ação. A segunda lição se conecta diretamente à primeira. Aceitar a realidade sem resistência inútil. Quantas vezes você já disse a si mesmo: isso não poderia ter acontecido agora? Mas o fato é que aconteceu. O computador que trava em plena apresentação, a chuva que cai no meio de um piquenique planejado há semanas, a conta inesperada que surge no fim do mês. O impulso natural é negar,
brigar com a situação, como se fosse possível alterá-la com reclamações. Mas a recusa apenas amplifica o sofrimento. O estoico não é alguém conformado, mas alguém inteligente emocionalmente. Ele sabe que diante do inevitável, a energia deve ser preservada para o que ainda pode ser feito. Imagine um pescador que sai para o mar e encontra o vento contrário. Ele não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. Essa adaptação, essa aceitação lúcida é o que transforma a experiência e preserva a serenidade. Não se trata, portanto, de se tornar frio ou indiferente, mas de entender que resistir ao inevitável é como lutar contra a correnteza de um rio. Você gasta energia, mas não avança. A aceitação é como aprender a remar de acordo com o fluxo, aproveitando as brechas para direcionar o barco. Marco Aurélio, que viveu a pressão de governar um império, lembrava constantemente a si mesmo de que muitos eventos estavam fora do seu alcance. Seu foco era manter a mente em ordem, mesmo quando os fatos eram caóticos. Se até um imperador percebia os limites do próprio poder, quanto mais nós, em nossa rotina, precisamos aprender essa arte. É essa aceitação que abre espaço para a calma em situações que poderiam facilmente nos desestabilizar. A terceira lição é viver o presente com mais atenção. A maior parte das pessoas está presa ao que já passou ou ao que ainda não aconteceu. Revisitam erros antigos como se isso pudesse mudá-los, ou sofrem antecipadamente por futuros que talvez nunca se concretizem. O agora, que é o único território real, escorre por entre os dedos. Estar presente não significa apenas praticar meditação formal, mas mergulhar de verdade em cada experiência. Pense em quantas vezes você caminhou por uma rua e não percebeu os detalhes, porque estava com a cabeça ocupada com preocupações. Ou quantas refeições foram feitas no automático, sem sentir de fato o sabor. Viver o presente é desligar-se um pouco das distrações e prestar atenção ao que está acontecendo diante dos olhos. É olhar nos olhos de quem fala. É escutar sem interromper. É sentir a textura de uma fruta, o som do vento, a cor do entardecer. Esses detalhes parecem pequenos, mas somados compõem uma vida plena. Quando cultivamos a presença, diminuímos tanto a ansiedade quanto o arrependimento. Ansiedade porque o futuro ainda não chegou. Arrependimento porque o passado já se foi. O agora é o único lugar onde podemos agir e decidir. Essa consciência transforma o dia comum em algo extraordinário. E é nesse ponto que o estoicismo se aproxima muito das práticas modernas de atenção plena, mostrando que a sabedoria antiga já percebia a necessidade de ancorar a mente no instante. É essa prática que dá força para as próximas lições, porque só no presente é possível escolher nossas reações e moldar nosso caráter. A quarta lição é transformar dificuldades em combustível. O primeiro impulso diante de uma perda ou fracasso é reclamar, sentir-se vítima, desistir. Mas o olhar estoico nos convida a outra atitude, usar o obstáculo como alavanca. Imagine alguém que é demitido de um emprego. O choque inicial é doloroso, mas logo depois vem a escolha: ficar paralisado pela frustração ou usar essa situação como oportunidade de reinventar-se. Quantas pessoas descobriram talentos ocultos ou iniciaram projetos que jamais teriam começado se não fosse uma adversidade? É como um metal colocado no fogo. A chama não o destrói, mas o fortalece. Cada dificuldade, por mais amarga, pode ser a semente de uma nova força. Essa visão não elimina a dor, mas a ressignifica, tornando-a parte do processo de amadurecimento. Epicteto, que nasceu em condições extremamente desfavoráveis, dizia que não é o que acontece que nos define, mas a interpretação que escolhemos dar.
A vida pode nos oferecer cenários que não pedimos, mas somos nós que escrevemos o significado desses cenários. O estoicismo, nesse ponto, é profundamente libertador, porque mostra que nenhuma perda é absoluta se você conseguir transformá-la em aprendizado. Essa lição é uma das mais poderosas para manter a calma em meio ao caos, porque nos dá a certeza de que até a dor pode ser útil quando utilizada como combustível de crescimento. Seguindo a linha das lições anteriores, chegamos a um ponto central do estoicismo: a disciplina da mente. A quinta lição é aprender a cultivar pensamentos mais claros, sem se deixar arrastar pela avalanche de impressões que chegam a cada instante. Os estoicos chamavam essas primeiras impressões de fantasiae. Surgem de repente, às vezes carregadas de medo, outras vezes de desejo, e se não são questionadas, acabam tomando conta da mente. Imagine alguém que recebe uma mensagem curta de um amigo: precisamos conversar. O primeiro pensamento pode ser: algo está errado, ele está bravo comigo. Essa interpretação gera ansiedade, palpitação, até dificuldade de dormir. Mas no dia seguinte, descobre-se que era apenas um convite para um projeto. A lição é clara: não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Aprender a suspender o primeiro impulso, respirar e perguntar a si mesmo: eu tenho certeza disso ou é apenas uma suposição? Essa atitude já muda completamente a forma como encaramos a vida. A sexta lição se conecta a essa capacidade de frear os julgamentos, a importância da disciplina emocional. Quantas vezes não nos arrependemos por palavras ditas em momentos de raiva? Uma explosão dura segundos, mas pode deixar marcas de anos. Os estoicos não negavam as emoções, mas ensinavam a colocá-las sob governo da razão. É como ter um cavalo forte. A energia está lá, mas precisa de rédeas firmes para não sair desgovernado. Controlar a raiva não significa sufocá-la até se transformar em ressentimento, mas reconhecê-la e escolher uma resposta mais sábia. Isso vale também para a euforia desmedida ou para o medo paralisante. O estoicismo nos convida a sermos como marinheiros que, diante de uma tempestade, não entram em pânico, mas ajustam as velas e mantêm firme o leme. Emoção é vento, pode nos derrubar, mas também pode nos levar mais longe se soubermos conduzi-la. A sétima lição é lembrar diariamente da impermanência. Nada do que temos é garantido. A saúde pode falhar, o dinheiro pode acabar, as pessoas podem ir embora. A princípio, isso soa desconfortável, mas é justamente essa consciência que nos ajuda a valorizar o agora. Os estoicos praticavam mentalmente o exercício de imaginar a perda, não como pessimismo, mas como fortalecimento da gratidão. Imagine um pai que, ao abraçar o filho antes de dormir, lembra que não existe certeza de um amanhã. Esse pensamento faz com que o abraço seja mais intenso, mais presente, mais real. Quando você entende a fragilidade da vida, cada instante ganha densidade. É o contrário do que muitos pensam. Lembrar da morte não tira a alegria, mas a multiplica. É como se cada momento fosse visto em alta resolução, porque sabemos que pode não se repetir. Essa visão muda nossa relação com o tempo, tornando-o mais precioso. E é justamente nesse ponto que cabe uma pausa para você que está acompanhando essa jornada. Até aqui, percorremos lições que mostram o poder da mente sobre a experiência. E se você está achando esse conteúdo útil, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda fortalece essa comunidade que cresce a cada semana. Mas quero propor algo diferente. Compartilhe nos comentários uma situação em que você conseguiu manter a calma quando tudo parecia desabar. Pode ser algo simples, como não reagir a uma crítica injusta, ou algo maior, como atravessar uma fase difícil sem perder a lucidez.
Essas histórias inspiram não só a mim, mas a todos que leem. Vamos criar juntos um espaço em que cada experiência se transforma em aprendizado coletivo. Voltando à nossa reflexão, chegamos à 8ª lição: cultivar a simplicidade. Em um mundo que constantemente nos empurra para o excesso, mais consumo, mais status, mais comparação, a simplicidade se torna um ato revolucionário. Os estoicos não defendiam pobreza voluntária, mas ensinavam que viver bem não exige acúmulo de coisas, e sim liberdade de não ser escravo delas. Imagine alguém que só consegue relaxar quando compra algo novo. Essa pessoa está presa em um ciclo que nunca termina, porque sempre haverá outro objeto desejado. Já aquele que encontra satisfação no que já tem, descobre uma riqueza que não depende de circunstâncias externas. Simplificar não é abrir mão de qualidade de vida, mas de complicações desnecessárias. É escolher menos ruído e mais clareza, menos correria e mais presença. A 9ª lição é a prática da virtude como maior bem. Enquanto muitos acreditam que felicidade está em ter ou alcançar algo fora de si, os estoicos defendiam que a verdadeira felicidade está em viver com integridade. Virtude não é um conceito distante, mas algo prático. Ser justo, ser honesto, ser corajoso, ser disciplinado. Mesmo em situações em que ninguém está olhando, o caráter se revela. Imagine um funcionário que encontra dinheiro perdido no escritório. Ninguém viu, ninguém saberia, mas ele devolve, porque sabe que sua paz interior vale mais do que qualquer valor material. Essa é a essência estoica. Você pode perder bens, status, reconhecimento, mas nunca perde a capacidade de agir com virtude. E essa é a única coisa que realmente garante serenidade. Por fim, neste bloco, a 10ª lição é a importância da comunidade. Muitas vezes pensamos no estoicismo como uma filosofia solitária, mas na verdade ela valoriza profundamente a vida em sociedade. Marco Aurélio lembrava que o ser humano foi feito para viver em conjunto, como as mãos que trabalham em harmonia. Cultivar calma não é apenas um benefício individual, mas um presente para os outros. Uma pessoa serena transmite confiança, reduz conflitos, inspira equilíbrio. Pense em uma família em que todos se exaltam facilmente. Basta um que mantenha a calma para que o clima se transforme. Esse é o poder do exemplo. Ao aplicar o estoicismo, você não apenas fortalece sua própria mente, mas se torna um farol para os que estão ao redor. Essas 10 lições que percorremos até aqui não são regras rígidas, mas convites. Convites para perceber que o mundo externo é incontrolável, mas o mundo interno é campo fértil. Convites para lembrar que tudo passa, e por isso cada instante merece ser vivido de forma plena. Convites para não se perder em desejos sem fim, mas encontrar satisfação no simples. E, sobretudo, convites para agir com virtude, porque é isso que mantém a calma mesmo diante das tempestades mais fortes. Quando reunimos todos esses pontos, percebemos que não se trata apenas de manter a calma, mas de viver com firmeza, clareza e propósito. À medida que aprofundamos nossa jornada pelo estoicismo, fica cada vez mais evidente que não estamos falando apenas de uma teoria filosófica distante, mas de um guia prático para viver com mais clareza e força interior. Até agora, exploramos 10 lições que já oferecem um mapa sólido, mas o verdadeiro valor está em como aplicamos isso no dia a dia, diante das situações que realmente testam nossa serenidade. É fácil falar de calma quando tudo está em ordem, mas o desafio é manter o equilíbrio quando a vida decide nos confrontar com imprevistos.
É nesse ponto que o estoicismo se revela mais do que um conjunto de frases bonitas. Ele se mostra como um treino mental, uma disciplina diária que molda a forma como reagimos. Uma das práticas mais interessantes do estoicismo é a reflexão matinal e noturna. Marco Aurélio, em suas meditações, costumava escrever ao acordar, lembrando a si mesmo que encontraria pessoas ingratas, arrogantes ou hostis, e que não deveria se surpreender com isso. Antecipar as dificuldades do dia não era um exercício de pessimismo, mas de preparo. Se você já espera que obstáculos vão surgir, não é pego de surpresa e mantém a mente mais firme. À noite, os estoicos revisavam o dia, avaliando o que fizeram bem e o que poderiam ter feito melhor. Esse simples hábito de poucos minutos transforma a forma como nos relacionamos com os acontecimentos, porque cria um espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora a liberdade interior. Outro ponto essencial é como lidamos com críticas. Em uma sociedade onde a opinião alheia parece pesar tanto, aprender a não ser refém do julgamento externo é quase um superpoder. Os estoicos ensinavam que você não controla o que pensam ou falam de você, apenas sua conduta. Se alguém te critica injustamente, você tem duas escolhas: deixar que isso te abale ou usar a crítica como teste da sua firmeza. É claro que podemos refletir se há algo útil no que foi dito, mas não precisamos carregar o fardo da aprovação constante. Imagine um artista de rua que toca violão em uma praça. Alguns passam sem olhar, outros reclamam do barulho, mas também há quem se emocione com a música. O mesmo ato desperta reações diferentes. Isso mostra que não somos responsáveis pelas interpretações, apenas pelas nossas ações. Quando essa compreensão se instala, uma calma quase inabalável surge. Ligado a isso está o treino da humildade. Os estoicos tinham plena consciência da nossa pequenez diante do universo. Pensar na imensidão do tempo e do espaço reduz muito das nossas angústias cotidianas. Uma falha no trabalho, um comentário maldoso, uma perda material. Diante da escala cósmica, isso se torna quase irrelevante. Essa perspectiva não diminui a dor, mas coloca as coisas em proporção justa. Quando olhamos o céu estrelado e lembramos que bilhões de pessoas já viveram, sofreram e partiram antes de nós, fica claro que a vida é breve e que não vale a pena gastar energia com o que foge do nosso controle. Esse tipo de reflexão, longe de ser desanimadora, traz leveza, porque nos liberta da ilusão de que precisamos carregar o mundo nos ombros. Mas o estoicismo não se resume a aceitar as coisas como são. Ele também inspira a ação justa. A calma estoica não é passividade, é preparação para agir da melhor forma possível. Por exemplo, em momentos de crise, a serenidade permite tomar decisões racionais quando todos estão dominados pelo pânico. Pense em uma equipe de resgate em um desastre. A diferença entre salvar vidas e aumentar o caos está justamente na calma dos que lideram. O estoico busca esse mesmo equilíbrio, ainda que em proporções menores no dia a dia. Pode ser em uma discussão familiar, em um problema financeiro ou em uma decisão profissional. Quem age com clareza e calma aumenta as chances de encontrar a solução adequada. A filosofia, portanto, não afasta da vida prática, mas nos torna mais preparados para ela. Outro aspecto pouco comentado, mas de enorme valor, é a capacidade de alegrar-se com as pequenas coisas. Muitas vezes, associamos o estoicismo apenas à resistência diante da dor, mas ele também nos ensina a apreciar os detalhes simples do cotidiano. O sol que entra pela janela, o aroma de um café, a conversa tranquila com alguém querido. Esses momentos comuns se tornam extraordinários quando a mente está presente. Os estoicos não falavam em negar os prazeres, mas em não depender deles para ser feliz.
Isso significa que você pode desfrutar de tudo o que a vida oferece, mas sem apego doentio. Se estiver presente, aproveite. Se faltar, mantenha-se sereno. Esse desapego é libertador e dá a sensação de que a felicidade está sempre acessível, mesmo nas circunstâncias mais humildes. E talvez um dos pontos mais transformadores seja entender que cada obstáculo pode se tornar oportunidade de crescimento. Sêneca dizia que dificuldades fortalecem o espírito da mesma forma que o exercício fortalece o corpo. Em vez de encarar problemas como castigos, podemos vê-los como treino. Uma pessoa que enfrenta repetidas adversidades e aprende a lidar com elas, desenvolve uma musculatura mental que ninguém pode tirar. É como um ferreiro que endurece o ferro ao golpeá-lo várias vezes. O processo é duro, mas o resultado é resistência. Isso não significa romantizar a dor, mas usá-la como combustível. A pergunta deixa de ser por que isso aconteceu comigo e passa a ser como posso usar isso para me tornar mais forte. Perceba que ao aplicar todas essas lições, estamos construindo uma mente que não depende das circunstâncias externas para estar em paz. É um processo, não uma conquista imediata. O estoicismo é treino contínuo, como praticar um instrumento musical ou um esporte. Não basta ler uma vez e esperar resultados. É necessário viver os princípios, praticar nos pequenos momentos do cotidiano. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. No começo, parece difícil pausar antes de reagir. Mas com o tempo essa pausa vira hábito e a serenidade se instala quase sem esforço. É como aprender a nadar. No início você se debate, mas depois desliza pela água com naturalidade. Essas práticas reunidas mostram que o estoicismo não é apenas um conjunto de ideias antigas, mas um estilo de vida profundamente atual. Em uma era de excesso de estímulos, pressa e comparações constantes, ter uma filosofia que ensina a desacelerar por dentro é quase uma forma de resistência. Não é fugir do mundo, mas aprender a viver nele com mais firmeza e equilíbrio. Ao olhar para os ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, percebemos que eles enfrentaram desafios tão ou mais intensos que os nossos. Guerras, exílios, doenças, perdas. Se eles encontraram serenidade em meio a tempestades muito maiores, por que nós não poderíamos também? Essa é a provocação que o estoicismo nos traz. Não espere que a vida fique mais fácil para encontrar calma. Encontre calma para enfrentar a vida como ela é. Quando pensamos em aplicar o estoicismo hoje, é comum imaginar cenários de grandes crises, mas a verdade é que o campo de treino mais fértil está nas pequenas situações do cotidiano. É no atraso do transporte público, na fila de um banco, em uma conversa difícil no trabalho, que realmente testamos nossa disciplina interior. O ponto central é perceber que cada momento traz a oportunidade de praticar a calma e colocar em ação o que os filósofos chamavam de vida conforme a natureza. Isso significa aceitar o que não depende de nós, agir com sabedoria no que podemos influenciar e não desperdiçar energia em batalhas inúteis. Uma aplicação moderna disso está no uso da tecnologia. Hoje, estamos conectados quase o tempo todo, recebendo notificações, cobranças, comparações e uma enxurrada de informações que muitas vezes roubam a paz mental. O estoicismo nos ensina a sermos senhores do nosso tempo e da nossa atenção, em vez de escravos das distrações. Isso não significa rejeitar a tecnologia, mas usá-la com consciência. Imagine alguém que acorda e, antes mesmo de tomar café, já se vê mergulhado em mensagens, notícias e redes sociais. O resultado é começar o dia com ansiedade. O treino estoico poderia ser simplesmente adiar esse contato, dedicar os primeiros minutos da manhã ao silêncio, à leitura ou à reflexão. Essa escolha aparentemente pequena muda completamente a forma como enfrentamos as horas seguintes.
Outro campo de prática é a relação com o dinheiro. Muitos veem na riqueza a fonte de tranquilidade, mas a filosofia estoica alerta. O apego excessivo ao dinheiro cria escravidão emocional. Ter recursos é útil, mas não garante paz. Quantas pessoas acumulam bens, mas vivem sob constante medo de perder? Os estoicos recomendavam exercícios de desapego, como imaginar-se vivendo com menos, ou até praticar, por alguns dias, uma vida mais simples, para perceber que não é o conforto que define a serenidade. Quando você descobre que pode viver bem mesmo sem excessos, a riqueza deixa de ser prisão. Isso traz liberdade verdadeira, porque o medo da perda desaparece. Esse raciocínio também vale para o sucesso profissional. Em uma época em que tantas pessoas buscam reconhecimento e status, o estoicismo oferece uma perspectiva libertadora. Valorize mais a excelência do que os aplausos. É melhor ser íntegro em silêncio do que famoso por coisas que não condizem com seus valores. Imagine um escritor que não vende milhares de cópias, mas escreve com honestidade e ajuda quem lê a refletir. Ele pode ser menos conhecido, mas sua paz interior será maior do que a de alguém que se trai apenas para agradar. Essa lógica pode ser aplicada em qualquer profissão. Professor, engenheiro, artista, comerciante. O verdadeiro mérito está em viver de acordo com a virtude, e não no número de curtidas ou no tamanho do aplauso. Outro exercício poderoso é lidar com a frustração. A vida nem sempre entrega o que esperamos, e é nesse espaço entre expectativa e realidade que nasce grande parte do sofrimento. Os estoicos nos lembram que podemos até traçar planos, mas devemos estar preparados para resultados diferentes. A pessoa que busca a aprovação constante, que espera que tudo saia exatamente como planejou, está condenada a viver em guerra consigo mesma. Por outro lado, quem aprende a ajustar-se ao que acontece sem se revoltar contra o inevitável, encontra leveza. É como remar contra uma correnteza. O esforço é enorme e o avanço quase nulo. Mas se você entende a direção da corrente e aprende a usar sua força a favor dela, chega muito mais longe. Também é fundamental falar do papel da compaixão no estoicismo. Embora às vezes seja visto como uma filosofia fria, a verdade é que ela valoriza profundamente a humanidade. Marco Aurélio dizia que fomos feitos para cooperar, assim como pés, mãos e olhos trabalham em conjunto. Isso significa que manter a calma não é apenas para o benefício pessoal, mas também para os outros. Uma pessoa equilibrada influencia positivamente os que estão ao redor, reduz conflitos e espalha serenidade. Pense em um líder de equipe. Quando reage com calma diante de uma crise, transmite segurança a todos. Quando explode em desespero, contamina o ambiente. Essa lição vale para famílias, amizades, comunidades. Ao cuidar da sua mente, você também está cuidando dos vínculos que mantém. Há ainda um aspecto curioso: o treino da resistência física como metáfora para a resistência mental. Muitos estoicos, como Epicteto, lembravam que não devemos buscar sempre a vida mais confortável, mas aprender a suportar desconfortos com coragem. Isso não significa viver de forma rígida ou austera o tempo inteiro, mas treinar de vez em quando para estar preparado. Pode ser escolher caminhar mesmo com chuva, dormir em um lugar menos aconchegante ou aceitar um dia de simplicidade voluntária. Esses pequenos gestos ensinam ao corpo e à mente que você não precisa de condições perfeitas para estar em paz. É como criar reservas internas de força para quando o inesperado chegar. Um exemplo moderno desse treino é quando a pessoa enfrenta um desafio físico, como correr, pedalar ou praticar artes marciais. O corpo dói, o cansaço aparece, mas ao atravessar esse limite, a mente se fortalece. Isso se traduz para a vida. Ao passar por situações dolorosas, você descobre que pode suportar mais do que imaginava.
Essa percepção derruba medos e amplia a confiança. Quando você sabe que é capaz de atravessar desconfortos, não se abala facilmente. E aqui está um dos grandes segredos do estoicismo. Paz não é ausência de dor, mas força para lidar com ela. Tudo isso nos leva a um ponto central. O estoicismo é menos sobre teoria e mais sobre prática. Não basta entender os conceitos, é preciso aplicar. O filósofo não é quem fala bonito sobre calma, mas quem, diante de um insulto, respira fundo e escolhe não reagir. Não é quem decora frases de Sêneca, mas quem consegue manter firmeza ao lidar com uma perda. Cada situação diária é um teste e, ao mesmo tempo, uma chance de fortalecer essa filosofia dentro de nós. Essa é a beleza do estoicismo. Ele não pede perfeição imediata, mas treino constante. É como afiar uma lâmina. Quanto mais prática, mais afiada fica. E quando entendemos isso, percebemos que a verdadeira revolução não está em mudar o mundo externo, mas em mudar a forma como lidamos com ele. A calma não vem de esperar que tudo esteja tranquilo ao redor, mas de cultivar uma mente firme o bastante para atravessar qualquer tempestade. Ao final, é isso que separa quem se perde no caos de quem aprende a atravessar o caos com clareza. É a diferença entre ser levado pela corrente ou aprender a nadar em suas águas. Quando a vida nos pressiona por todos os lados, é natural que a mente procure atalhos, mas esses atalhos quase sempre nos conduzem ao mesmo lugar, a ansiedade e o medo. O estoicismo, no entanto, mostra que existe um caminho mais longo, porém mais seguro, que é o da disciplina interior. A coragem verdadeira não está em vencer inimigos externos, mas em enfrentar, sem fugir, o turbilhão interno que tantas vezes nos consome. Um homem que consegue atravessar suas próprias tempestades em silêncio já venceu batalhas maiores do que aquelas que o mundo pode oferecer. Marco Aurélio repetia para si mesmo que nenhum mal poderia realmente atingi-lo se ele mantivesse a mente firme naquilo que dependia de sua escolha. Essa lição ecoa até hoje, porque mostra que a força de caráter não precisa de plateia, precisa apenas de prática constante. E a prática, como sabemos, é feita de repetições. Não é um acontecimento isolado que molda nossa postura diante da vida, mas os pequenos atos que somamos diariamente. É quando decidimos não responder a uma provocação, quando optamos por não alimentar uma comparação desnecessária, quando encontramos prazer em algo simples em vez de cair no vazio de um desejo interminável. O filósofo Epiteto lembrava que não é a situação em si que nos fere, mas o julgamento que fazemos dela. Se você mudar a forma como interpreta um acontecimento, muda também o peso que ele tem sobre você. A cada manhã, quando abrimos os olhos, temos diante de nós a oportunidade de treinar essa visão mais clara, que não se deixa arrastar pela pressa e pela ilusão de controle. Compreender isso é, de certa forma, libertador. Muitos passam a vida inteira correndo atrás de um ideal inalcançável, acreditando que em algum ponto do futuro a tranquilidade vai aparecer como um presente. Só que a tranquilidade não vem de fora, vem da maneira como você encara aquilo que já tem. Sêneca dizia que a verdadeira riqueza não está em acumular coisas, mas em reduzir a necessidade delas. Essa perspectiva desmonta a lógica consumista que domina nossa época. Quando você entende que pode viver bem com menos, descobre que o peso que carregava era artificial. A paz não é a ausência de desafios, mas a presença de uma mente que sabe se manter firme diante deles. E aqui chegamos a um ponto essencial. A serenidade é uma escolha que se renova todos os dias. Ela não é conquistada de uma vez por todas, porque sempre existirão forças externas tentando quebrar o seu equilíbrio. É como remar contra a correnteza. Parar de remar significa ser levado de volta.
É por isso que os estoicos falavam tanto da importância de preparar o espírito antes que as dificuldades surgissem. Não se trata de esperar o pior de forma pessimista, mas de treinar o olhar para que o pior, se acontecer, não seja devastador. O exercício mental de imaginar perdas, conhecido como premeditatio malorum, não tem o objetivo de nos fazer sofrer por antecipação, mas de nos fortalecer para aceitar aquilo que foge do nosso alcance. Quando você coloca essa visão em prática, a vida ganha outra textura. As coisas não mudam por fora, mas a forma como você as percebe se transforma por dentro. Você passa a enxergar beleza até nos instantes mais banais, porque entende que cada segundo é um presente. Marco Aurélio dizia que deveríamos viver como se cada dia fosse o último, não no sentido de desespero, mas no de intensidade consciente. Essa frase mostra que a calma não é apatia, mas presença. Aquele que vive com presença não desperdiça energia com aquilo que não pode ser controlado e, ao mesmo tempo, não deixa de saborear aquilo que está ao seu alcance. Se olharmos bem, veremos que toda essa filosofia é menos sobre ideias abstratas e mais sobre escolhas muito práticas. Você pode ainda hoje decidir não se deixar levar pelo nervosismo em uma fila, pode escolher não alimentar uma comparação tóxica nas redes sociais, pode optar por tratar com paciência alguém que insiste em ser hostil. Essas escolhas parecem pequenas, mas são exatamente elas que moldam a mente resiliente. O poder não está em grandes gestos raros, mas em pequenas repetições consistentes. É como uma pedra que, polida ao longo do tempo, se torna lisa e bela justamente porque resistiu ao atrito. E talvez essa seja a lição final do estoicismo. A vida não precisa ser controlada, ela precisa ser vivida com sabedoria. Ao reconhecer os limites da sua influência, você ganha liberdade. Ao aceitar o que não pode mudar, você se fortalece. Ao focar no que está sob o seu domínio, você descobre que o caos lá fora já não é tão ameaçador. Isso não é teoria distante, é prática diária. Se você levar consigo apenas uma ideia daqui, que seja esta: a calma não é algo que se espera, é algo que se constrói dentro de si. E agora, chegando ao fim dessa reflexão, quero falar com você que acompanhou até aqui. Se esse vídeo trouxe clareza, se em algum momento você se sentiu tocado por uma das lições, considere se inscrever no canal. Mas mais do que isso, compartilhe nos comentários a sua própria experiência. Quais desafios você tem enfrentado e como você acredita que os princípios estoicos podem te ajudar? Essa troca é o que fortalece a nossa comunidade, porque cada história inspira outra pessoa que talvez esteja precisando ouvir justamente aquilo que você tem a dizer. Sua voz pode ser um apoio para alguém que hoje luta em silêncio. Portanto, vamos construir juntos um espaço de sabedoria e apoio mútuo. Se inscreva, compartilhe este conteúdo com quem você acredita que pode se beneficiar e deixe sua marca contando como essas ideias ressoaram na sua vida. Eu agradeço profundamente por sua presença até aqui e desejo que você leve consigo não apenas palavras, mas uma prática viva. Que a calma seja o seu guia, que a sabedoria seja o seu escudo e que cada dia seja uma oportunidade de viver com mais firmeza, presença e paz.